Olha aqui. Tem um mano a mano das maiores torcidas do Brasil. Quantos? Aí também não vou entrar aqui, polêmica, discussão e tudo mais. Mas é Corinthians e Mengo. Vão se enfrentar na Neoquímica Arena no domingo. E aí nós vamos colocar os dois times aqui frente a frente, lembrando que nós estamos gravando na quarta-feira, dia 24. Antes do Mengo entrar em campo pela Liberta, então a gente não sabe se alguém tá com algum problema aí na hora do jogo contra o Corinthians. E também não sabemos... Tem que ver também se a galera se recuperou, né? Dá tempo, você acha, VS? Porque na semana passada a galera não se recuperou pra jogar domingo. O jogo de novo é quinta-feira, então pode ser que tenha tudo diferente. Ele veio. Pode poupar, né? O Memphis não tá treinando, só pra não dizer que eu tô falando só do Flamengo, o Memphis não tá... Quando a gente gravou isso, o Memphis não treinou. Isso, o Memphis pela segunda vez não treinou na semana no Corinthians. Breaking news! Então não sabemos exatamente, ou não temos certeza da escalação. A gente vai aqui com a base do que são os times, tá? Vinhetinha. Vou começar com os goleiros. O Caio, Hugo Souza ou Rossi? Acho que tem dois lados aí. Se fosse pra eu jogar um campeonato de pontos corridos, acho o Rossi um cara mais regular. Acho que pra uma decisão o Hugo Souza é um cara que pode me entregar títulos ou resultados melhores. E eu acho que o Rossi falha em alguns momentos que não poderia. Tem um negócio também de lei do ex, né? No caso do goleiro aqui, que seria defender muito. Será? Esse confronto sou Hugo Souza. Hugo Souza, Nenequita. O Rossi atualmente é o voto mais polêmico desse programa aqui, mas não tem problema. Eu acho que o Rossi faz um ano excelente, talvez seja o segundo melhor jogador do Flamengo no ano, acho que só perde com o Arrascaeta, talvez com o Léo Ortiz ali, um debate. Considerar o ano todo, né? O Jorginho entrou no meio do ano. Mas eu acho que ele tem falhado, ele tem dado umas inseguranças nos últimos momentos aí. Eu vou de Hugo Souza, um goleiro com confiança lá no alto, participando de seleção brasileira, inclusive. O Ancelotti já prometeu que ele vai. O Ancelotti já prometeu que no próximo Data FIFA ele vai jogar, né? Então, numa entrevista recente ele falou que ele vai jogar ou Japão ou Coreia do Sul, então vou de Hugo Souza. Hugo Souza. Na direita, o VS, Mateuzinho ou Varela? Acho que os dois têm uma história de melhorar, né? Não começaram muito bem nos seus respectivos clubes, mas eu acho o Varela mais jogador, eu vou de Varela. Eu acho que é nessa linha, né? Eu acho que o Dorival conseguiu elevar bem o nível do Mateuzinho, assim. É um dos principais jogadores com o Dorival, tem participado bastante do jogo do Corinthians, mas eu acho que o Felipe Luiz também conseguiu fazer isso com o Varela e eu acho o Varela melhor que o Mateuzinho. É isso. Então o Varela leva essa. André Ramalho ou Léo Ortiz? Acho que aqui na zaga a gente não vai ter tempo, muita, né? Melhor. Poupa tempo. Tá. E aí a dupla é Léo, porque é Gustavo Henrique contra Léo Pereira agora. Os dois formaram dupla no Flamengo, né? E os dois tiveram muito sofrimento dentro do Flamengo. O Gustavo Henrique não conseguiu dar a volta por cima, o Léo Pereira deu. E hoje, apesar do Gustavo Henrique ser o melhor zagueiro do Corinthians, eu acho que o Léo Pereira joga num nível melhor, vou de Léo Pereira. Eu acho que o Dorival ele conseguiu melhorar um pouco a zaga do Corinthians, assim. O Corinthians passou jogos importantes da Copa do Brasil sem levar gols e o Gustavo Henrique sendo o principal zagueiro. Mas também acho que o Léo Pereira é um nível acima do Gustavo Henrique. É a tropa do Leléo. É Angeleri ou é Alexandro agora? Alexandro, bastante aí. Bastante. O Angeleri tá jogando como um terceiro zagueiro, né? A gente teve que fazer uma adaptação ao esquema. Vamos defender a nossa produção também, mas... A produção fez uma adaptação um pouco diferente do que no geral a gente faz, que no geral a gente adapta a um volante, né? Faz a comparação daí com um volante com um dos três zagueiros. Mas aí, como tem o Bidu, dá pra ele bater de frente lá com o Samulino na frente, por isso que a gente fez isso. O que é isso? É uma sacanagem com o Bidu. Não, o ano do Bidu é ótimo, tá? Nem chegamos nele, né? Mas eu acho assim, se fosse Bidu contra Ayrton Lucas, eu votaria no Bidu. Eu também. Mas que o Ayrton Lucas não tá Mas não é nenhum dos dois. Não é nenhum dos dois. Você quer fazer um programa? São os ideais. Não sei que não, mas é porque o Ayrton Lucas talvez é quem vem jogando. O Alexandre, não sei se volta pra esse jogo, inclusive. O Alexandre pode ser que não volte. O Alexandre não dá pra contar. A verdade é essa nesse momento. Mas poderia ser Bidu contra Ayrton Lucas. Nesse aí é Alexandre. E Alexandre também. Alexandre, né? onde ele era jogando como terceiro zagueiro, mas o Alexandre é, bem melhor que ele.
Tá, o Vitor Sérgio, Ranieri ou Jorginho? Os dois estão muito bem, né? O Jorginho voltando, né? voltando, né? Vamos o ver Jorginho aí. deve jogar na na Libertadores. Argentina, a gente não sabe porque tá gravando antes. E o Ranieri vem jogando muito bem, talvez o jogador que mais melhorou na era Dorival aí, mas o Jorginho é bem melhor, né? É pequeno Jorge? Não, é Jorginho, é um nível acima de jogador, muito importante pro jogo do Flamengo, tem jogado muito bem desde que chegou. O reserva do Flamengo provavelmente perderia pro Ranieri. O Alan? Eu acho que perderia. Perderia. Bom, então os dois perderia. O Caio Martínez ou Saul? Opa, tempo. É muito simples, né? É Saul pela qualidade de jogador, por tudo que ele tá entregando. A gente ficou na dúvida em qual posição o Saul ia jogar no Flamengo, veio pra substituir o Gerson do lado direito e tal, se encaixou, de 8. E jogando muito, muito bem, sendo muito participativo ao jogo do Flamengo. E o José Martínez, apesar de ser um cara que dá muita intensidade ao Corinthians, muita pegada ao meio campo, a gente tá falando de prateleira diferente. O Saul é muito mais jogador. Dificilmente o Saul perderia o que ele tá jogando hoje, essa disputa para algum jogador aí no futebol brasileiro. Tem até um debate que se faz aí, que é que a gente tá vendo mais do Saul até do que a gente se acostumou a ver no Atlético de Madrid do Simeone, por serem times que propõem coisas, Proposta, né? se propõem a fazer coisas diferentes, né? Você vai com o Saul também, Vess? O Caio explicou tudo aí. Bidon ou Arrascaeta? É que tem também, desculpa, aí. Até o Bidon votaria no Arrascaeta. Arrascaeta hoje acho que não perde pra ninguém no futebol brasileiro, Ninguém. pelo que tá fazendo no ano, né? Então, talvez seja o melhor jogador do campeonato, junto com o Caio Jorge aí, uma disputa boa. Então é Arrascaeta. Acho que o Bidon melhorou bem, assim, falavam muito de intensidade dele, que ele tinha qualidade com bola, mas faltava intensidade. Eu acho que ele melhorou e tem jogado bem. Mas o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasileirão e do futebol brasileiro hoje, então não tem muita discussão. Arrasca neles. Agora é o voto lá que vocês já criticaram. Coitado do Bidu. Bidu e Samulino. O Bidu. Mas elogiem o Bidu, Tem que porque elogiar, eu cara, fui muito cobrada boa. esses dias aí. Muito boa a temporada dele, jogador que era uma insegurança, hoje acho que já é um cara que você pode confiar e produzindo bem, tomando boas decisões. Mas do outro é o Samuel Lino, uma capacidade de desequilibrar maior que a do Bidu, né? Bem maior. Então, o que eu falei do Mateuzinho vale pro Bidu. Acho que o Dorival potencializa muito seus laterais. O Bidu entra nesse bolo e tem jogado muito bem. Tem Mas eu acho que participado o Bidu muito. tem sido mais constante Sim. até do que o Matheus. E tem participado muito do jogo do Corinthians, seja por dentro, por fora. O Bidu tem jogado bem, mas assim, o Samuel Lino é um cara que desequilibra muito mais, um contra um e tal. Mais protagonista, né? Eu não sei, eu acho que vai ficar meio feio aqui o negócio. Memphis ou Plata? Vou começar contigo. Acho que é Memphis. Beleza? Pensei melhor aqui. É Memphis. O que aconteceu no meio do caminho? Eu fiquei tentando pensar em alguma coisa, mas é Memphis. O Memphis é mais jogador que o Plata. O Memphis acho que é mais desequilibrante. Acho que o Plata exerce um papel importante assim no time do Flamengo, mas em determinado momento também não foi titular. No Memphis, apesar de algumas críticas a respeito de postura, ele ainda entrega os golzinhos e as assistências ali. E o Memphis ficou muito tempo sem Yuri, um tempinho sem o Garro e continuou jogando. Acho que o Memphis ainda faz diferença para esse Corinthians. Tá. Você vai com quem, Vitor Sérgio? Memphis ou Plata? Acho que é níveis diferentes de jogadores. Acho que o Memphis pode jogar muito mais do que ele está jogando. Mas acho que o que ele tá jogando me faria, se eu tivesse que escolher um dos dois, me faria escalá-lo no lugar do Plata. Mas o menino não que o Plata esteja mal, não que o Plata esteja mal, aqui. não está mal, mas eu acho que ele tá o muito bem, inclusive. Tá muito bem, acho forte, mas eu acho muito bem. Mas eu acho que tá o bem. Gol histórico, né? Yuri Alberto ou Pedro? O de Pedro, né? Até porque o ano do Yuri Alberto é muito acidentado, né? Muito. O do Pedro era acidentado, depois ele pegou um bom ritmo aí, um bom nível. Mas eu acho o Pedro mais jogador também. Você vai com o Pedro também? O Yuri não existiu o ano dele, né? Ele teve muita lesão, ele teve pinceladas assim ao longo do ano. Nananã. Mas ele não conseguiu jogar, ficou muito tempo fora.
talvez se fosse antes dessa fase do Pedro, de agora que ele voltou, antes da cobrada do Felipe Luiz, a gente podia até pensar no hipotético Yuri que tava jogando antes e tal, e o Pedro que não tava... Mas assim... Foi importante na reta final do Paulista. O Pedro voltou a jogar muita bola. Pedro. Dorival ou Felipe Luiz? Qual o treinador? A gente toda vez esbarra na parada do Dorival, do sol simples, bem feito. Todo mundo gosta de usar a expressão do arroz feijão, né? Que o Dorival só faz isso e tal. Acho que o trabalho do Dorival evoluiu bastante dentro do Corinthians. Algo que eu não tinha conseguido ver, por exemplo, no começo de trabalho, mas aí acho que a eliminação da Copa... Quando o Corinthians elimina o Palmeiras na Copa do Brasil... Ele ganha um respiro e aí consegue trabalhar um pouco mais. Ele tem mexido ainda nesse time do Corinthians, tanto que o Corinthians passou a jogar num 3-4-3 agora. Então, o trabalho dele acho que tem evoluído. Mas o trabalho do Felipe Luiz é melhor. O trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo é melhor. O Flamengo joga mais bola. Tem mais material humano? Tem, mas o Felipe Luiz consegue fazer o Flamengo jogar em altíssimo nível. Até porque acho que a gente já viu outros trabalhos, mesmo com material humano, e que não conseguiam jogar. Inclusive no Flamengo. Porque o Flamengo, Felipe Luiz joga. Filipinho? Sim. Acho que os dois viviam, há bem pouco tempo, uma semana atrás, os dois viviam momentos melhores, né? Nesse meio tempo, o Corinthians perdeu pro Sport e o Flamengo ganhou um jogo que saiu com sentimento de derrotado e depois empatou um clássico que... Acho que até nem jogou mal, assim, mas o Felipe Luiz foi muito cobrado. Mas acho que, no geral... Acho que mais pela opção na escalação. Pela decisão, Sim, foi muito cobrado. Acho que ele também mexeu esquisito em algumas coisas ali, mas enfim. Mas eu acho que o trabalho do Felipe Luiz, nesse momento, tá mais sólido, embora a carreira do Dorival seja, por razões óbvias, com mais base, né? Mas aqui a gente volta não na vida e obra, né? Mas no momento e no trabalho, especificamente. Aí é o famoso 9-2. Ou 10-2, contando o treinador. Só o Hugo Souza e Memphis Depay do lado do Corinthians, todo o resto é do Flamengo. Hugo Souza, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Samulino, Memphis, Pedro, treinados por Felipe Luiz. Vejamos, o Mano a Mano não necessariamente diz quem ganha. Vamos ver o que vai acontecer na Neoquímica Arena no domingo, no bom jogo que vai acontecer. É que tem um negócio que vai acontecer nesse jogo aí, parece. Quê? Li aí por aí. Homenagem pro Renato Augusto. Pro Renato Augusto, legal. Eu tinha aqui bacana, no jogo. Bacana. Você tem que... Eu estarei lá, Então, mande meu beijo a Renato Augusto, diga. Tá, pode deixar. Se eu encontrá-lo, eu falarei. Tens uma fã. Tainá Espinosa é Chonada em você. Tim Renato Augusto. Isso aí. Tchau pra vocês, beijo. Até a Presidente do fã-clube.